A paz do Senhor, hoje passamos aí alguns minutinhos, né? 2, 3 minutos. Eu gosto de entrar ali antes mesmo das 10 para dar tempo da gente poder se organizar, mas hoje foi corrido. Não sei se aí também está, mas aqui tá chovendo, tá bastante chuva. E para honra e glória de Deus, né, irmãos? Porque quando chove também é uma coisa boa, também é uma coisa maravilhosa, né? Refresca e nos ajuda num todo. Então a gente tem que ser grato pelos dias que vem também muito calor, mas também grato pelos dias de chuva também. Nós já estamos compartilhando aí nos grupos, para os amigos, para os familiares, o link para todo mundo estar entrando, né, que você também que possa compartilhar com seus amigos, com seus familiares, não importa de qual religião né, da onde é a pessoa, se a pessoa é cristã ou não, todos aqueles que têm uma vontade, né, de falar da Bíblia, de ouvir da Bíblia, né, de entender melhor, você pode estar convidando para estudar conosco aqui na Escola Bíblica Casa de Zadok. É tudo totalmente gratuito, tá? Nós não estamos cobrando nenhum valor, nem pelo certificado, nem por curso, seminário, estudo bíblico, tudo totalmente gratuito. Aqui embaixo, nós vamos deixar o nosso telefone de contato. Você pode me chamar no WhatsApp, pode chamar a pastora Nayara no WhatsApp, que nós temos um grupo, né, no WhatsApp. O grupo é fechado do Clube do Livro, então as pessoas elas não vão ficar mandando coisas aleatórias. Só quem manda alguma coisa lá no grupo sou eu, a pastora Nayara, que vai mandar os estudos para vocês, que vai mandar PDF para vocês estudarem mais profundamente cada capítulo da Bíblia, né? Cada PDF tem aproximadamente 10 páginas, então você consegue ter uma visão do contexto, da parte histórica, da parte da teologia, da parte da Bíblia. Você consegue ver algumas palavras-chave, né? Algumas palavras que têm um significado aí no hebraico, ou no aramaico, ou no grego. Então, a gente traz esses estudos mais aprofundados. Por quê? Porque, às vezes, aqui, irmãos, 1h30, 2 horas de live, não tem como a gente abranger, né, tudo isso, não tem como a gente explicar todas as vertentes de um estudo bíblico, porque é um curto tempo de espaço, né, a gente sabe que amanhã tem pessoas que trabalham, tem pessoas que têm a sua vida, né, as mulheres têm filhos, têm trabalho, têm situações para cuidar no dia a dia. Então, para não ficar aquela questão muito maçante, muito difícil, né? Nós fazemos aí em torno de 2 horas de estudo, 1h30 de estudo bíblico, que a gente crê que seja suficiente para você iniciar aí os seus conhecimentos junto à Bíblia, né? Junto ao estudo bíblico. De maneira que você consiga compartilhar com seu filho, que você consiga compartilhar com seu esposo, com a sua esposa, você que é obreiro da casa do Senhor, que é líder, né, de algum departamento, você também consegue levar esses materiais totalmente gratuitos para estudar junto com o seu grupo de estudos lá, tá? Não tem nenhum problema, não vamos nos ofender, muito pelo contrário, nós ficamos honrados, né, de saber que tudo aquilo que nós estamos compartilhando com vocês, irmãos, é a Bíblia, tá? Nós não trazemos aqui a nossa opinião, não é a minha opinião, a opinião da pastora Nayara, nem a opinião de placa de igreja, né? Nós não estamos aqui para tomar um lado, né? Nem de uma parte, nem de outra parte, mas nós estamos aqui para dar honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Então, dito isto, né, você que faz parte ou quer fazer parte do Clube do Livro, baixe, adicione a gente aí, baixe o PDF para você fazer o seu caderno. A gente tem o PDF onde você pode imprimir papel adesivo e usar um caderninho de brochura, né, de uma matéria mesmo, pequeno. Aqui na minha região ele tá em torno de R$5, R$5,90. E aí no papel adesivo você consegue imprimir e colar tudo certinho, já vem a capa, a contracapa, só para você colar. Lá tem nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, tem o passo a passo, o vídeo de como que eu fiz essa colagem, tá? Tem também a estante. Esse aqui você tem que imprimir em folha normal, tá? Para você conseguir pintar os livros que você já leu. Então, se você leu Provérbios com a gente, você consegue pintar. E aqui vem as figurinhas, que são figurinhas mesmo, tá? Autocolantes.
de cada livro da Bíblia. Então, começar a ler um livro da Bíblia com a gente, aí você vai colando as figurinhas, e aí coloca a data, o dia que você começou a ler, e assim por diante, tá? Nós vamos acompanhar vocês, todos os livros da Bíblia, se assim Deus permitir, até chegar no último livro da Bíblia. Então, que você se acostume, né, a fazer o seu estudo bíblico, a ensinar os seus filhos a fazer um estudo bíblico, para que futuramente, né, a gente consiga trazer gerações e gerações de pessoas que gostam de ouvir a voz de Deus, que gostam de estudar a Bíblia e que vão estar assumindo aí a igreja futura. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante por quê? Porque o meu tempo e o seu tempo ele pode acabar e ele vai acabar, né? A gente vai ler hoje Eclesiastes, capítulo 3, que vai dizer muito a respeito disso. Do tempo, né, é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, né, a respeito do tempo, muito utilizado nas igrejas, e hoje nós vamos estar estudando. Então, nada mais, nada menos que nós temos que preparar as próximas gerações, as gerações futuras, né, para que elas conheçam a Bíblia, falem do Senhor com prazer, porque Deus ele é bom, perfeito e agradável. Hoje, nós vamos ter a participação da pastora Nayara, provavelmente aí nos comentários, tá? Eu também vou estar acompanhando vocês aqui nos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida durante o estudo, você pode mandar para mim, tá? Pode mandar para a pastora Nayara, que nós vamos estar respondendo. Se a pastora Nayara se sentir melhor, porque hoje foi muito corrido, irmãos, nós estamos dando um discipulado para os jovens, né, que vão batizar. Então, ela terminou agora há pouco de dar esse discipulado para eles. E aí, se ela se sentir melhor durante a live, ela vai estar entrando aí para conversar com vocês, tá bom? Mas, independente disso, nós estamos aqui e vamos estudar a Bíblia juntos. Você sempre separa a sua Bíblia da sua preferência, né? Hoje eu vou trazer a Bíblia da tradução da linguagem de hoje, mas eu também tenho aqui uma Bíblia da tradução mais antiga, né? Pra gente estar fazendo alguns comparativos. O seu caderno, tá? De anotações e a sua caneta, tá bom? Você que tá no grupo de estudo do Clube do Livro, você tem aí um PDF que já fala a respeito de Eclesiastes capítulo 3, né? Ele fala, no geral, todos os sentidos. Então, você também pode estar estudando por esse PDF, tá bom? Antes de qualquer estudo bíblico, nós vamos orar, pedindo a graça, né? A misericórdia de Deus, para que Ele nos ajude a entender a palavra dele. Eu sempre costumo frisar e gosto de deixar isso bem claro para mim e para vocês, irmãos, porque isso nos faz lembrar da magnitude que Deus é. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Então, este livro, né, a Bíblia, ele é só um livro, o livro mais vendido do mundo. Se eu e você ler, né, da forma humana, a Bárbara lê da forma humana, ela pode até aprender todos os capítulos, todos os versículos, saber de cor, tudo. E como muitos sábios, né, sabem aí a Bíblia completa, todas as referências, mas ela só é capaz de curar, libertar e transformar. Ela só é capaz de melhorar e transformar minha mente, o meu ego, né, o meu ser humano, diminuir a minha carne, se nós temos o auxílio do Espírito Santo. Então, antes de abrir a Bíblia, sempre, irmãos, peça auxílio ao Espírito Santo, para que a sua mente entenda o que o Senhor quer falar com você, não o que você quer entender. Existe uma diferença muito grande quando nós lemos a Bíblia, nós queremos entender algo que a gente quer entender. E a gente costuma passar muito por isso no telefone sem fio, né? Aquelas brincadeiras de telefone sem fio que é feito muito. A pessoa fala uma frase, quando chega lá no final, depois de 10 pessoas, 15 pessoas, a frase já tá completamente diferente. Por quê? Porque foi passando de pessoa para pessoa aquilo que eu entendi e não aquilo que foi falado. Então a Bíblia, ela pode passar pela mesma situação. Ela está falando uma coisa, mas aí nós, na parte humana, viramos um telefone sem fio se nós não tivermos o Espírito Santo para nos ajudar. Então, feche os seus olhos por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia. E, Pai, nós pedimos mais uma vez
perdão, Pai, pelos nossos pecados. Perdão pelas nossas falhas, transgressões. Já anoiteceu, Pai, mais um dia está terminando e mais um dia vai começar daqui a pouco. Senhor, que nós não venhamos encerrar este dia sem a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu sangue sobre as nossas vidas. Abre, Pai, os nossos olhos, os nossos ouvidos para o Teu entendimento. Repreende, Pai, pelo poder do sangue de Jesus, toda distração, todo plano do inimigo seja lançado por terra nesse momento. Ele não tem forças e nem autoridade para atrapalhar, Pai, cada alma, cada pessoa que vai assistir esse estudo, seja aqui, seja pelo YouTube, aonde chegar, Pai, esse estudo bíblico, que haja o sinal da Tua presença junto. Pai, enquanto estivermos ministrando este estudo, Pai, cura, liberta, transforma, que as Tuas maravilhas, Pai, possam ser contadas e o Teu nome possa ser glorificado. Desde já eu te agradeço, Pai, pela honra e pela graça e pela misericórdia, de só ouvir, Pai, de só saber, de não poder fazer nada, Pai, mas poder contemplar o que tudo o Senhor faz nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar muito hoje a respeito disso, né? Eclesiastes, ele vem falando para mim e para você o quanto existe um tempo, né? Existe uma finalidade. Aí eu vou fazer uma pequena introdução. Se você não teve a oportunidade de assistir Eclesiastes 1 e 2, lá no YouTube tem, tá? Tem também Provérbios inteiro, do 1 ao 31. Mas, como nós falamos no Eclesiastes 1 e 2, Eclesiastes, ele é escrito pelo Salomão, né? Já na sua velhice, aí, ele tem um título de sábio, né? Ou o pregador nas Bíblias mais antigas, ou o sábio nas Bíblias mais novas. E aí ele vai falar muito sobre vaidade ou sobre ilusão, né? Só que essa vaidade que Salomão vai falar é no sentido da inutilidade, né? Na inutilidade que o ser humano tem, a vaidade que o ser humano tem de conquistar as coisas, de ter prazer, felicidade momentânea, e tudo aquilo ali é passageiro. Então não é a vaidade no sentido do cabelo, da unha, da roupa, até porque a Bíblia ela deixa bem claro, né, que essa carne, que é a parte humana nossa, ela vai acabar, ela vai findar, né? Ela vai virar pó, né? Do pó nós vemos e do pó nós vamos voltar. E aí ela vai deixar bem claro, olha, você é tudo muito volátil, né, o ser humano, ou hoje você está assim, a sua voz se vestia de outra maneira. Na Bíblia as mulheres usavam, né, outras roupas, usavam brincos de orelha, brincos de nariz, usavam culturalmente várias tradições. E no Brasil há outras tradições, outros costumes, e nós acabamos entendendo e achando que aquilo ali está definindo a vaidade no nosso coração, aquilo ali é porventura proibido de se fazer, né? Que Deus vai se importar a maneira com que está o tamanho do meu cabelo, ou a minha maquiagem, ou a minha roupa. Lógico que, a partir do momento que nós nos convertemos, né, dos nossos maus caminhos, nós passamos a ter um temor ao Senhor. Então, o comportamento que muda, irmãos, é de dentro para fora, é a postura com Cristo. Eu não vou fazer algo que me leve ao pecado em temor ao Senhor. Né? E o que é o pecado? Né? Nós estudamos muito em Provérbios, falar sobre o orgulho, né? Sobre a soberba, sobre tudo aquilo que me leva ao contrário da vontade de Deus. Tudo que Deus odeia e tudo que Deus ama, e eu vou conhecendo a vontade de Deus. Então, Eclesiastes ele vai começar a falar que é Salomão, né, um dos homens mais ricos, né, que se teve na história. Ele vai começar a falar, olha, eu fui fazer a minha própria vontade, né, ontem ele falou isso, eu fiz tudo o que eu quis fazer, né, ele foi um homem agraciado por Deus por não ter guerras, né, um homem que foi permitido que ele construísse o templo, no qual o pai dele, Davi, não pôde construir, e muitos, né, não sabiam que Salomão havia se desviado, se perdido, né, tinha deixado Deus. É muito forte essa palavra. Primeiro Reis, lá, ele vai falar que Salomão, Deus vai falar, olha, Salomão me deixou. Então ele começa em toda a confusão da mente dele, a fazer sacrifícios para outros deuses, ele começa a fazer outras coisas, e durante essa trajetória, esse caminho todo, é escrito Eclesiastes. Então nós vamos ler
E justamente por escrever já nessa idade mais avançada, Salomão ele começa a refletir, olha, tudo é passageiro, né? Tudo é vaidade, tudo é inútil. Eu conquistei tudo e ao mesmo tempo não tenho nada porque não vou levar nada. Os próximos que ficarem, né? O próximo rei, eu não sei se vai manter tudo que eu conquistei, porque tudo que ele fizer, eu não vou estar aqui para saber, né? Para ver. Então ele vai começando explicando nesse início de Eclesiastes isso, e você pode ir lá no YouTube para ver a reflexão completa que a gente fez a respeito de Eclesiastes 1 e 2, mas eu vou ler junto com você, como é um pensamento só, né? Eclesiastes do capítulo 3, versículo 1, eu vou ler com vocês até o versículo 14, tá? Na linguagem da tradução de hoje, que é muito bonita. Ele vai falar assim: tempo para tudo. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Versículo 9. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? 10. Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. 11. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Então entendi, versículo 12, que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer, beber, aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Versículo 14. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada e nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo, versículo 15, o que acontece ou o que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que cada coisa que acontece torne a acontecer, certo? Então, é interessante que ele vem fazendo, né, uma comparação, né? Tudo tem seu tempo. E aí ele vem colocando coisas que são, né, um lado e outro lado. E aí eu quero trazer a observação para mim e para você, que ele vai falar assim, ó: nascer e morrer, plantar e arrancar, matar e curar, derrubar e destruir, triste e alegrar, chorar e dançar, espalhar pedras e ajuntar, abraçar e tempo de afastar, procurar e perder. Vocês perceberam que dentro dessa parte, né, ele não consegue falar, porque aqui ele está iniciando com coisas que são contrárias, né? Mas ele não consegue colocar que há tempo de ganhar. Dentro da nossa história, há tempo para todas as coisas. Mas Salomão ele vai falar, olha, só há tempo de perder, você não tem tempo para ganhar. Não tem como você acrescentar um tempo na sua vida, não tem como você pular o tempo, não tem como você modificar o tempo, porque todas as coisas, elas foram criadas por Deus. E tudo que tem para acontecer já aconteceu antes. Nós não podemos mudar nada do que Deus fez. Nada do que é permanente nós conseguimos mudar. E ele vem mostrando para mim e para você, irmãos. Eclesiastes, ele nos dá um confronto, né, de nos colocar no nosso lugar de inutilidade diante da criação do universo, de inutilidade a respeito da gente não conseguir modificar aquilo que queremos, nós não conseguimos acrescentar nenhum dos nossos dias, né? Deus, ele sabe contar os nossos dias. E aí ele vai falar, olha, há tempo de ficar calado e de falar, de amar, aí ele continua com as contradições, né? Ganhar e perder, não, amar e odiar, guerra e paz. E aí ele faz uma pergunta depois de todos esses comparativos. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? E aí eu faço essa pergunta para você.
o que é que você vai ganhar com todo o seu trabalho, com tudo aquilo que você colocou de meta, né? Às vezes as pessoas, elas te ensinam e me ensinam a correr atrás das coisas, a correr atrás de dinheiro, a ganhar status, fama, honra, né, a qualquer custo, né, abrir mão às vezes do seu casamento, dos seus filhos, né, alguns trabalhos têm essa vertente de falar, olha, ou você se dá 100% pro seu trabalho, ou você vai ser demitido, ou você vai perder o seu trabalho, porque você tem que se dar 100%. E aí eles te colocam numa linha de que você tem que abrir mão dos seus filhos, do seu casamento. A sua esposa, ela tem que entender que você não vai estar presente, que os seus filhos têm que entender que por conta do ministério, você não vai estar no aniversário, você não vai estar nas datas importantes, porque a todo custo, você vai se dedicar 100% a conseguir aquilo. E aí Salomão, ele vai fazer essa reflexão para mim e para você. Ele vai dizer por causa própria, por experiência própria, que ele fez tudo o que ele queria fazer. E ele entendeu que o tempo é precioso. Porque o tempo é limitado, irmãos. Nós não sabemos, você não sabe se você tem 50 anos, se você tem 20, se você tem 70, ou se você tem 80 anos nesta terra. E ele vai falar, olha, há um limite, há um tempo para todas as coisas. Nós falamos muito ontem a respeito disso. As pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, que entram nessa dificuldade de entender, né, a respeito do tempo. Aquilo que para você é o fim do mundo, né, jovem, né, a estatística de que os jovens estão com depressão, com ansiedade, com dificuldades, ela é enorme. Você, jovem, que tem essa pressão na sua mente, você tem que entender. Salomão vai dizer para mim e para você, olha, nada é o fim do mundo. Há o tempo de chorar, mas vai chegar um momento em que o sol vai nascer, vai vir coisas boas para mim e para você, vai vir tempo de você se alegrar. Você está num momento onde você tem que trabalhar muito, mas há tempo que você vai ter que parar de trabalhar um pouco para você poder descansar a sua mente, né? Existem pessoas que entram nesse burnout, né? Com a tecnologia, você quer trabalhar 100% do seu tempo, você quer produzir 100% do seu tempo, e aí nós nos esquecemos de Deus. E essa é a maior indício de que nós estamos desregulados, irmãos. É o maior indício de que algo não está certo na minha e na sua vida. É quando Deus, ele é colocado fora do centro do lugar dele, seja qualquer lugar que você coloque, seja numa pirâmide, né, que você colocou Deus em primeiro e as outras coisas depois, mas você separou um momento para estar com Deus e o resto do dia você não tá. O resto do dia, às vezes, você fala palavrão, você ouve músicas que não deveria ouvir, você vê pornografia que você não deveria estar vendo, você utiliza de situações e de coisas durante o restante do seu dia e apenas uma fração é dada por Deus. E mesmo assim, quando é dado essa fração, né, às vezes nos lembramos, né, de Deus só nas dificuldades. E aí esse comparativo que Salomão faz, né, aqui do tempo para todas as coisas, nós conseguimos até observar assim, ó, há tempo de nascer, aí nós lembramos né, não lembramos do Senhor, porque nós estamos jovens, estamos cheios de força, estamos cheios, né, ali de vitalidade para estudar, para trabalhar, para sair, para ir para festas. E aí quando chega no tempo de morrer, nós nos lembramos do Criador. E aí há tempo de plantar, e aí nós lembramos de Deus, aí na hora de arrancar, na hora de fazer, nós não lembramos de Deus. Nós não agradecemos a colheita, nós não agradecemos que Deus fez crescer. Hoje, né, antigamente se falava da colheita, porque as pessoas, né, dizimavam e traziam para o templo o que colhia, o que plantava, o que produzia, e os animais que criavam. Mas hoje eu comparo esse tempo de plantar e de colher com o meu trabalho, o seu trabalho, né? Às vezes você, no trabalho, quando tudo vai bem, quando você está próspero, você não se lembra do Criador, mas no momento que arranca, que você é demitido, que você não consegue mais pagar as contas, aí você lembra do Senhor. E aí há tempo da doença, né? Aqui tempo de matar, que ele fala, e tempo de curar. E aí na hora da doença se lembra de Deus, mas depois na hora de curar se esquece de Deus. Então todos esses comparativos que são feitos aqui em Eclesiastes,
nós vemos o tanto que eu e você, irmãos, somos voláteis. E aí ele vai dizer, né, lá em primeiro, deixa eu só olhar a referência aqui, 1 Coríntios 12, versículo 32. Ele vai dizer, olha, o sábio aprende a entender os tempos. Então, eu e você temos que buscar da parte de Deus a sabedoria, de saber entender os tempos, para agir conforme os tempos acontecem. E ele continua aqui no versículo 10. Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Nós falamos muito, né? Principalmente a cultura aqui no Brasil, nós temos o ditado de que a pessoa que ela tem um ritmo muito acelerado, né? Os especialistas também falam, por exemplo, um atleta que tem um biotipo muito acelerado durante muito tempo, ele é 30 anos, 40 anos atleta, quando ele para, né, de praticar aquele esporte que ele se destacava, ele acaba definhando, ele acaba ou engordando muito, ou entrando em depressão, ele acaba dando um pane no sistema ali. Por quê? Salomão, ele vai dizer isso para mim, para você, olha, Deus fez, né, as coisas para que mantêssemos nós ocupados. Aquele que ficou ocioso, aquele que não faz nada, aquele que não segue o que a Bíblia fala, né, porque a Bíblia fala para mim e para você, olha, todo homem ele é digno do seu trabalho. E lá em Gênesis ele vai falar, você vai comer por conta do suor do seu trabalho. Então, é um mandamento, é um pedido de Deus, né? É uma informação de que eu e você, se a gente fica ocioso, né? Se a gente não está ocupado, começa-se a gerar problemas. E aí Salomão vai dizer, olha, todo o trabalho que Deus dá é para que as pessoas fiquem ocupadas, para que eu e você tenha sentido na vida, para que eu e você tenha propósito na vida. Nada foi criado sem um sentido, sem um propósito, sem uma intenção, né? É engraçado como, se eu e você observar, as nossas vidas, ela tem um propósito. Existem amigos, existem, né, marido, esposa, existem famílias, existem ministérios onde nós vamos ser um corpo, um ajudando os outros. Com as nossas ocupações, nós nos tornamos o corpo de Cristo, né? E aí ele continua assim, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, né? Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. E isso é magnífico, irmãos. Todas as vezes que o ser humano ele tenta, né, de alguma maneira se comparar ou ser como Deus, ele acaba chegando à conclusão de que ele não tem autonomia sobre coisas, né, que só Deus consegue fazer. Nós temos aí Salomão refletindo sobre isso, mas nós temos também Jó, né, refletindo sobre isso, quando Deus chega e fala, olha, onde tu estavas, homem, quando eu criei o céu, a terra, por acaso você consegue fazer, né, o mar, as águas? Ele vai dando vários comparativos de coisas que o ser humano não consegue tocar, não consegue modificar, não consegue parar, não consegue fazer, né, como o ar que nós respiramos. Então, por mais que a tecnologia, irmãos, ela esteja aí, nós assistimos recentemente uma pregação falando assim, que já não se precisava mais do Espírito Santo, porque hoje nós temos tecnologia, temos GPS, nós temos aplicativos de namoro, nós temos isso e temos aquilo. Salomão, ele vem dizendo para mim, para você, o ser humano, o homem, ele consegue saber entender até um limite, até onde Deus permite que você consiga ir. Mas existem coisas que só Deus faz. Existem coisas que só Ele tem domínio. Existe uma soberania sobre o universo, sobre tudo. Ele fala que tudo debaixo do sol. Existe uma soberania que só Deus consegue fazer. E aí ele traz essa reflexão para mim e para você, como coisas de quem consegue, irmãos, acrescentar um dia ou diminuir um dia na minha vida ou na sua vida. E ele vai revelando, né, aqui em Eclesiastes, principalmente ele destaca em Eclesiastes 11,
Isso, tudo fez Deus formoso no seu tempo. Também pôs a eternidade no coração deles. E sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez no princípio até o fim, que é algumas traduções, tá? Então, tudo quanto Deus fez, irmãos, ele vem refletir aqui em Eclesiastes que a obra de Deus ela é duradoura, que o temor do Senhor, o reconhecimento vem da parte do Senhor, todas essas coisas. O passado, o presente, o futuro, tudo está no controle de Deus. E ele vem trazendo tudo isso, que há um ciclo ali dentro da natureza, que a tudo isso nós temos que reconhecer e nós temos que nos curvar à soberania de Deus, querendo ou não querendo. E aí eu chamo a atenção para todas as religiões que você vê no mundo, né? Todas as religiões, não existe além do Deus da Bíblia, que é o único Deus verdadeiro, não existe outro Deus que o universo, que todas as religiões, que tudo reconheça ele, né? Alguns falam Deus desconhecido, outros falam cara lá de cima, outros falam, existem em várias culturas maneiras diferentes de nomear, mas as características desse Deus, ele se faz presente, ele está registrado, né, de que ele é diferente, o Deus da Bíblia. E aí isso me deixa, irmãos, completamente maravilhada. Por quê? Porque nós estamos falando da Bíblia, de manuscritos, né, escritos há mais de 2.000 anos, há mais de 1.000 anos, que foram passados e foram escritos sem ser alterados, né, ou suas alterações mínimas ali de cultura, de escrita, de um povo para o outro povo, mas todos testemunhando que Deus é Deus. E aí ele continua dizendo para mim e para você, versículo 12, então entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. E aí o que eu coloco de reflexão para você? Você está procurando ser feliz com as pessoas ou você está procurando as coisas que são passageiras para você poder se crescer, mas aí chegar à conclusão, como Salomão chegou, de que isso você não vai levar, né? Quantos vídeos bonitos às vezes nós fazemos para o YouTube, quantas fotos bonitas nós fazemos. Às vezes há um líder, um escritor, né, cristão, que ele passa 20 anos, 30 anos escrevendo, e aí ele, nos últimos 8 anos, ele passa fazendo uma fantasia daquilo que ele está vivendo, né? Aparentemente está tudo bem, aparentemente está tudo certo, mas nada disso que ele está proclamando, essa vida perfeita, ele vai levar para a eternidade. Nada disso era real, nada disso era só status, era só mídia. E aí o que eu quero atentar para mim, para você? Salomão vai dizer assim, olha, procure ser feliz, procure viver o melhor que você pode viver, né? E a Bíblia é um manual para mim, para você, de coisas que vão mostrar qual é a verdadeira felicidade. Ontem nós falamos a respeito disso. Salomão vai falar, olha, procure uma sabedoria vinda de Deus, procure um conhecimento vindo de Deus e procure a felicidade vinda de Deus, porque a outra felicidade eu procurei ter prata, ter ouro, eu tinha muitas fazendas, muitos escravos de todos os tipos, muitos locais, terras, e a felicidade terrena que eu procurei não me levou a nada. Então ele mostra para nós que existe uma felicidade vinda da parte de Deus. Esse vínculo, essa aliança com Deus, ela não pode ser quebrada, né? Quando Salomão ela quebra essa aliança, toda a palavra de Deus vai falar que tudo aquilo que ele fez, ele continuou com status, nós falamos isso ontem, ele continuou com dinheiro, ele continuou, Deus não retirou, por graça, por misericórdia, por amor a Davi, mas tudo continuou, mas a presença de Deus não estava mais lá.
Então a verdadeira felicidade se ausentou do coração de Salomão. Ele começa a entrar nesse desespero, nessa depressão, nessa angústia que ele vai passar para a gente através de Eclesiastes. Por quê? Porque ele vai perceber que o tempo vai terminar. O tempo em que ele poderia estar, nós brincamos muito, né? Salomão podia estar ali dentro do templo, podia estar vendo a arca, podia estar louvando ao Senhor, podia estar fazendo hinos para ele louvar de gratidão. E aí o tempo que ele perdeu fazendo coisas para outros deuses, o tempo que ele perdeu tentando conquistar outras coisas que ele não deveria conquistar, porque ele sabia que ele estava quebrando uma aliança com Deus. E aí ele vê esse tempo perdido e ele vai passar para mim, para você, olha, existe uma soberania que eu não consegui ultrapassar. Existe um conhecimento que ninguém consegue além de Deus. Existe uma felicidade que não consegue alcançar sem Ele. E aí ele vai falar justamente para mim, para você. Ele vai falar, o versículo 3, ele repete: todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Se eu não me engano, é a terceira ou a quarta vez que Salomão vai falar a respeito disso, a respeito dos presentes de Deus. Né? No capítulo anterior ele também vai falar que ele fez tudo o que ele quis e aquilo foi um presente de Deus. Né? Ele teve a recompensa dele, do trabalho dele. E aí ele continua: eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre, não podemos acrescentar nada e nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Então ele destaca o temor do Senhor. Na verdade, esse temor do Senhor, ele já começa a gerar ali no início do capítulo 3, quando ele começa a falar sobre o tempo de todas as coisas, né? Ele lembra muito quando Deus vai criar ali em Gênesis, né, os 7 dias da criação. Deus poderia muito bem, na sua soberania, no seu poder, ter criado todas as coisas de uma vez, ter feito todas as coisas de uma vez, mas aí nós vemos que ele vai criando cada coisa no seu dia pacientemente. Ele cria o céu, ele cria as estrelas, ele cria o sol, ele cria a lua, ele cria os animais. Ele tem toda uma didática de tempo e de paciência para cada coisa em cada lugar. Então eu não sei se você está passando por isso, mas as situações elas vêm e nós questionamos muitas das vezes isso. Nós não entendemos por que estamos passando, nós achamos que vamos passar aquilo para sempre, mas há tempo para todas as coisas. Às vezes eu ou você, às vezes você também está numa situação de estar questionando, né, por que naquele momento eu fiz isso, por que naquele momento eu estava passando por isso ou por aquilo. Há tempo, irmãos, há tempo para todas as coisas. O máximo que você pode fazer, Salomão vai dizer, olha, existe um limite de conhecimento para o homem. Existem um conhecimento de coisas que só Deus vai saber. Só Ele tem essa capacidade. Então eu e você temos que aceitar as nossas limitações. E esse confronto que Salomão vai dizer aqui no capítulo 3 a respeito do tempo, da colheita do trabalho, a respeito da felicidade, ele está construindo em mim e em você uma dependência da parte de Deus, uma reflexão aonde não para colocar eu e você numa inutilidade, de incapacidade, de tristeza, mas de reconhecimento de que nós não podemos controlar tudo, né? Existe a fase que o seu filho vai ser criança, às vezes você é mãe, está saindo ali do puerpério, da amamentação, às vezes você está chegando na fase da adolescência. Lembre-se que há tempo para todas as coisas. Houve o tempo de você ensinar ele a andar, há o tempo de você amamentar, há o tempo da adolescência de você também impor limites, e vai chegar a fase adulta onde também você vai ver os filhos casando, você vai ter a oportunidade dos netos. Então, o máximo, Salomão vai falar, olha, o que você pode fazer é você tentar ser feliz, é você fazer o seu melhor, é você trabalhar, é você receber ali o resultado do seu trabalho para glorificar o nome de Deus, porque Ele é soberano. E aí ele vai falar, olha, no versículo 14, eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre, né? Não podemos acrescentar e nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. 15, tudo que acontece, ou que pode acontecer, já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Todos os dias você vai ter um pôr do sol, um nascer do sol. Todos os dias você vai ter um nascer do sol, um dia de trabalho, vai chegar ao meio-dia. Isso só acaba para você
né? Quando chega o último dia da sua vida e termina o seu tempo aqui. Mas as coisas elas vão continuar acontecendo. Sem mim e sem você. Então, fica a reflexão. Né? Às vezes você está deixando para usar a sua melhor roupa num tempo que não vai chegar. Não vai acontecer. Às vezes você tem uma festa, né, de gratidão a Deus para fazer e você tá deixando de fazer porque você tá esperando um tempo certo. Há tempo para as coisas. Aquilo que você pode fazer, você faça agora, você faça rápido, né? O Novo Testamento ele vai trazer isso pra gente. Ele vai mostrar essas questões da igreja, né, da perseguição principalmente, vai trazer para as pessoas esse senso de urgência de que Jesus está voltando e as pessoas elas vão começar a ceiar juntos, elas vão começar a louvar junto como se fosse a última vez. Né? E com o tempo das coisas, quando começa a passar tudo isso, quando nós esquecemos disso, que o nosso tempo é limitado, nós paramos de dar essa importância. Então, o que eu quero trazer para você no final desse versículo 14? Há tempo para todas as coisas, mas Deus faz com que uma coisa que acontece se torne a acontecer. Então, para todo mundo, às vezes vai haver o dia de amanhã, com você aqui ou sem você aqui. Mas o que você tem deixado de fazer para Deus? Às vezes você tá brigado com alguém, você às vezes não tá dando um valor para a casa que você tem, para os filhos, para o marido, para a esposa. Por quê? Porque você tá deixando de viver o tempo que é aquele tempo de se alegrar, que é aquele tempo de estar em comunhão, de almoçar junto, aquele tempo de jantar junto. Há tempo de você estar em casa, você tá com a cabeça no trabalho. Às vezes você não desliga o celular, você não desliga das coisas do mundo para ter aquele tempo com as pessoas que você ama. Às vezes você não desliga do celular, ou não desliga do trabalho, ou não desliga das coisas para estar dentro da igreja cultuando ao Senhor. Né? Uma das coisas que mais me remete esse capítulo 3 de tempo para todas as coisas é o tempo para o Senhor. As pessoas hoje, elas tornaram a igreja, a religião, a oração, a leitura bíblica como algo muito metódico, algo, um espetáculo, um show a ser registrado. Tirou a foto que você está lendo a Bíblia, tirou a foto que você está fazendo um devocional. Mas você não tem, de fato, tempo de louvar ao Senhor. A tua alma, o seu coração não está tendo tempo de glorificar, de cultuar o nome de Deus verdadeiramente. E quando não há essa separação de tempo para todas as coisas, quando tudo embola, quando tudo se mistura, a gente perde a noção de Deus como centro das coisas. E Salomão, ele cometeu esse erro, essa dificuldade, irmãos. Ele está aqui para contar para mim e para você que ele misturou tudo e ele perdeu o tempo de todas as coisas. Um tempo que ele poderia, na sua juventude, estar com Deus. Um tempo que ele poderia estar na sua velhice com Deus. Um tempo que ele poderia estar testemunhando e proclamando o nome de Deus. E ele perdeu esse tempo. Porque ele se encheu de coisas e ele perdeu um tempo. E aí ele vai falar, olha, você consegue desperdiçar o tempo, mas você não consegue ganhar tempo. Né? E aí ele continua assim, neste mundo eu também reparei, no versículo 16, o seguinte, no lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é maldade. Então, às vezes, eu e você acha que a injustiça na justiça terrena da humanidade, ela tá só hoje, né? Salomão vem dizer para mim, para você, olha, desde a minha época, o direito, né, a justiça e o direito, em vez de estar lá, estava a maldade. Então, não é algo, irmãos, que eu e você vai mudar. A gente não tem essa autonomia de mudar. Porque a justiça divina, a de Deus, é só Deus que consegue mudar algumas coisas. Versículo 17. Então pensei assim, Deus julgará tanto o bom como o mal, porque tudo que se passa neste mundo, tudo que a gente faz, acontece na hora que tem que acontecer. 18. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que não são melhores do que os animais. É engraçado, né, como a Bíblia ela se completa, né? Ela dá pra gente uma reflexão
ela nos dá uma reflexão de que, muito parecida com o que o Novo Testamento vai trazer, de que as tribulações elas vêm para nos trazer fé, nos trazer esperança, né? Ela vem para nos forjar. E Salomão ele vem dizendo, em outras palavras, a mesma coisa que lá no Novo Testamento a gente vai ter. A gente vai achar pensamentos muito parecidos, né? Em Colossenses, Tessalonicenses e nos livros de Paulo a gente vai ver pensamentos muito parecidos. De que, olha, Deus nos prova, né? Para ver quem realmente nós somos. Então, se nós somos melhores do que os animais, nós somos capazes de misericórdia. Deus nos prova para saber se nós somos capazes de amor, de perdão, né? E aí no 19 ele fala, no fim das contas, o mesmo que acontece com as pessoas acontece com os animais, porque o tempo acaba, né? E ele vem fazendo essa reflexão. Pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm que respirar para viver. Como se vê, tudo é vaidade, tudo é ilusão. Então ele vai dizer, né, a respeito do tempo de você estar aqui na Terra, como eu destaquei, não tem como nós acrescentar, não tem como ganhar, não tem como ter controle sobre o ar que você respira, não tem como. E aí ele vai dizendo assim, ó, versículo 20, pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isto é, o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e voltarão para lá. 21, como é que alguém pode ter a certeza de que o sopro de vida do ser humano vai para cima e que o sopro de vida do animal desce para a terra? 22, assim eu compreendi que não há nada melhor do que a gente tem o prazer no trabalho. Esta é a nossa recompensa, pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? É engraçado como Salomão ele vai fazer essa reflexão, né, da onde você vai quando você terminar os seus dias, e Cristo ele vem trazendo essa resposta para mim e para você. Né? Cristo ele vem trazendo as respostas que ali na época de Salomão não tinha, né? Que é a oportunidade de falar assim, olha, até o último fôlego de vida, a esperança de você se arrepender, a esperança de você se converter dos seus maus caminhos, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, nós temos uma vida eterna, né? A Bíblia ela vai dizer que há um novo céu, uma nova terra, lá em Nova Jerusalém, que Jesus vai voltar, vai nos buscar, e Salomão até esse momento, ele não tem essa perspectiva, né? Ele acaba sem Deus, até porque nós temos que enxergar que durante a caminhada dele, a presença de Deus, ela se afasta, né? Então não tinha nem como Deus falar com ele, né? Não tinha como, ele não estava debaixo da mão de Deus a falar que vai levar ele para uma vida eterna, né? A gente vê que a história até ali registra que Moisés, né, viu Deus e ele vê Davi com a Arca da Aliança, ele vê o templo, ouve de Arão, ouve de Josué, ouve de tudo, mas ele não tem ainda, não tem mais essa comunhão com Deus para ter essa certeza de que ele vai ter a vida eterna. E nesse final do capítulo 3, Salomão vai trazer para mim, para você, a reflexão, né? A pastora Nayara até comentou isso, Salomão ganhou muitas coisas, mas perdeu seu coração. Então ele vai trazer essa reflexão, olha, para mim só resta ir para o mesmo caminho que os animais vai, porque ele estava sem Deus, né? Então para ele só restava isso. E dentro disso, eu quero deixar essa reflexão para você, né? Eclesiastes 3, ele é uma última análise, um texto que clama por Cristo, né? Salomão, ele vai expor essa necessidade de ter Jesus para responder todas as perguntas dele, né? Então, Jesus, ele vem sendo maior que Salomão, né? Ele vem sendo um rei maior. Ele vai falar aqui, achei o versículo, em Apocalipse 21, versículo 4. A ressurreição de Cristo não apenas possibilitou que fôssemos ressuscitados para a vida eterna, mas também nos mostrou como será
corpos glorificados onde não há dor e tristeza ou morte, tá? Então, ele vai, né, Jesus, ele vai vir, né, Salomão, ele vai vir para falar para mim, para você, todas as dúvidas, todos os questionamentos, todas as dificuldades que um ser humano tem sem Deus. É engraçado que aí eu trago essa reflexão para mim, para você que trabalha com estudo bíblico, de Gênesis a Malaquias. A Bíblia, ela vai trazer exemplos de todos os níveis sociais, ela vai trazer exemplos de homens, de mulheres, ele vai trazer exemplos de todos os tipos de pessoas, desde uma mulher de muito boa conduta, né? Desde Abraão e Sara, Abraão, que é o pai da fé. Ele vai trazer José do Egito, ele vai trazer Davi, que foi rei, ele vai trazer Saul, ele vai trazer Salomão, ele vai trazer todos os juízes, ele vai trazer juízes homens, vai trazer Débora, ele vai trazer tantos exemplos de pessoas que poderiam, né, fazer algo para alcançar Deus, né, trazia pessoas para fazer sacrifícios pelos pecados, para tentar ter um relacionamento, uma comunhão com Deus. Mas aí, assim como Salomão vai observar nesse capítulo 3, ele vai observar que há tempo para todas as coisas, mas nada do que foi feito é novo. Nós vamos passar, nós vamos, assim como os animais, virar pó da terra, e aí, na conclusão de tudo isso, com ouro, sem ouro, né, sendo muito rico, sendo rei ou não sendo rei, ou sendo escravo, ele vai chegar à conclusão de que ele não tem saída, de que a morte vai chegar e que você pode tentar ser o melhor que você consegue ser, mas que você sozinho você não vai alcançar nada. Então, eu encerro esse estudo de Eclesiastes capítulo 3 fazendo não a reflexão dos pensamentos tristes de Salomão, mas fazendo a reflexão para mim e para você. Jesus é a resposta de todo esse vazio que Salomão sentiu. Deus, ele é a resposta de toda dificuldade, de todo fracasso, de tudo que o ser humano sente, tendo ou não tendo dinheiro. Eu posso estar falando aqui com pessoas que são donos de empresa, posso estar falando aqui com pessoas que são trabalhadores, são funcionários, eu posso estar falando aqui com pessoas que não têm trabalho, eu posso estar falando aqui com uma criança ou com um jovem, mas eu vou fazer a reflexão que Salomão fez, acrescentando Cristo no final. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer e para morrer. Há tempo para perder, há tempo para falar, há tempo para calar. Mas tudo isso, todos esses tempos que Eclesiastes ele vem falar, sem a presença de Deus, sem Jesus, tudo é em vão. Sem ele nada se faz diferente. Sem ele não há esperança, né? Ele vai falar, olha, eu acho que as dificuldades elas vêm para mostrar a diferença nossa para os animais. E aí eu cito o versículo, sem tribulação, sem dificuldades, nós não temos esperança e não temos fé. Às vezes você sem a dificuldade de conquistar um casamento, você sem a dificuldade de fazer uma faculdade, você sem a dificuldade de ter um filho, você não mostra a diferença que você tem. Não existe um cristão que se converteu dos seus maus caminhos. Não existe uma pessoa que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que não vai passar por dificuldades e tribulações. Não existe uma pessoa que vai viver só a felicidade. Ele vai ter que passar pela tristeza. Para que haja a diferença, ele vai ter que passar pela doença para ele ter cura. Ele vai ter que passar pelas duas vertentes.
para que haja diferença entre mim e você, entre os animais, para que haja a diferença de que eu realmente aceitei Jesus. As pessoas que têm uma vida muito fácil, as pessoas que têm a vida perfeita de margarina, você pode procurar. Ou ela não está com Cristo, ou ela está escondendo, muito bem escondido, as dificuldades que ela passa. Porque não há outra matemática. Né? Eclesiastes ele vai falar, olha, a vida humana não é uma linha perfeita de horizonte. Não vai estar aqui o início da sua vida e o final aqui perfeito. Ele é assim, ó. Chove, faz sol. Alegria, tristeza. Perde tempo, faz isso, faz aquilo. E aí ele vai falar, olha, vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai alegrar, vai ter dia que você vai estar trabalhando muito, vai ter dia que você vai estar descansando, vai ter dia que você vai abraçar, vai ter dia que você não vai querer abraço nenhum. Ele vai dizer para mim e para você, olha, é natural, é do ser humano que você tenha esses sentimentos. Deus, ele conhece isso, ele sabe disso. Mas ele vai falar, olha, Deus, ele te deu isso de presente. Ele deu essas oportunidades de você trabalhar, de você colher o fruto do seu trabalho, de você ser feliz com a mulher que você ama, né? Você tem que ser feliz com a mulher que você ama. Não existe essa condição de você se casar e a igreja botar obstáculos e botar dificuldades para você ter prazer e felicidade com a mulher que você ama. Porque a Bíblia vai dizer que o corpo da mulher é do homem é da mulher. Que os dois são um corpo só, os dois fazem uma só carne. Não existe a parte humana da igreja ou de quem quer que seja, da cultura, de colocar regras nisso. Deus, ele criou eu e você para ser feliz. E aí ele vai falar, olha, a injustiça, a maldade, ela sempre teve aí. Ela não vai mudar, ela tá desde os tempos de Salomão e antes de Salomão e desde Gênesis. A maldade humana, a maldade, ela começa desde da Eva lá na cobra, quando a cobra vem com maldade fazer com que o homem e a mulher pequem. Então, se você focar de que o mundo é injusto, por isso eu não posso ser feliz, eu não posso ter paz, não. Com Cristo há felicidade, com Cristo há mudança. E ele vai se questionar aqui no último versículo. Assim eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Essa é a nossa recompensa. Pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da morte? O meu trabalho e o seu trabalho, irmãos, não é um trabalho de profissão. Mas é o trabalho onde Paulo chama eu e você a sermos imitadores de Cristo. A proclamar o nome de Cristo, aonde eu e você for. Não importa aonde você for, nós temos um trabalho a ser feito. A Bíblia vai dizer que a seara é grande, mas tem poucos trabalhadores, tem poucas pessoas que querem trabalhar para Cristo. Então, seja feliz, cumpra o seu trabalho com Cristo, proclame o nome do Senhor aonde você estiver, siga a Bíblia. Mas a Bíblia, do que a Bíblia fala, estude ela, guarde ela no seu coração. Que todas essas aflições, todas essas perguntas de Salomão, elas são respondidas em Cristo, com a vida de Cristo, com a promessa da eternidade, da vida eterna. Amém? Eu quero orar por você. Deixa eu ver aqui se tem. Nós vamos orar por você, que até hoje estava tão preocupado com o tempo das coisas, com o tempo da faculdade, com o tempo do casamento, com o tempo do trabalho, com o tempo dos filhos. Mas você se esqueceu de ser feliz. Você esqueceu de curtir a felicidade, porque Salomão vai dizer, olha, é da parte de Deus que você seja feliz com a colheita do seu trabalho, com o resultado das etapas que você vive. Então, eu quero orar por você que às vezes se esqueceu disso. Com a maldade que está no mundo, como Salomão, a injustiça, como Salomão vai dizer para mim e para você.
Você acabou deixando que isso roubasse a sua felicidade. Você tá tão ferida, tão ferido, tão machucado com as situações do mundo, que você tá se esquecendo do que vai acontecer quando acabar os seus dias, que é a vida eterna. Então, comece a entender o tempo de todas as coisas, mas não se esqueça do tempo de Deus. Não se esqueça que o tempo acaba e que Deus permanece, e que o que Deus fez é permanente. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te glorifico. Senhor, às vezes nós nos esquecemos, Pai, que as situações são passageiras, as dores são passageiras, as dificuldades. Nós esquecemos, Pai, que a alegria também é momentânea, passageira. Nós esquecemos, meu Deus e meu Pai, de incluir o Senhor nas coisas que nós fazemos. Mas principalmente, Pai, nós nos esquecemos de ser feliz, que é uma ordenança sua, Pai, de ser feliz. De ser feliz no tempo de plantar, de ser feliz no tempo de colher, de ser feliz mediante as circunstâncias, no tempo de ficar calado, no tempo de falar. Tantas vezes, meu Deus, meu Pai, nós falamos quando nós deveríamos ficar calados e nos calamos quando deveríamos falar. Nós nos levantamos para trabalhar quando deveríamos descansar e descansamos quando deveríamos, na verdade, estar trabalhando. Preocupados, às vezes, Pai, com a maldade do mundo, com as dificuldades, achando, Pai, que isso algum dia vai mudar. Ah, Jesus, só muda contigo. É só no novo céu, nova terra, só naquele grande dia, Pai, que as coisas poderão ser melhores. Porque a Tua palavra fala que neste mundo nós teremos, sim, aflições, tribulações, mas que o Senhor não nos deixa só. E que isso faz com que a gente tenha esperança e fé e edifica a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Que nisso tudo, Pai, tudo que estudamos hoje no capítulo 3, nós não venhamos nos esquecer de Ti. Nos ajuda, Pai, nos dá discernimento, nos dá da Tua sabedoria para entender o tempo de cada coisa. Nos ajuda, Pai, nos dá discernimento e sabedoria, Pai, para conseguirmos ser felizes. Mesmo quando a luta chega, os problemas chegam, nós temos a confiança em Cristo. Nós temos a confiança em Ti, Pai. Não podemos nos abalar, Pai, se a Tua palavra nos garante, Pai, que o Senhor cuida de nós. Tua palavra fala que o Senhor não dá pedra a quem pede pão, que o Senhor não deixa, Pai, as flores deixar de se vestir. Por que o Senhor deixaria nós? Mas aí o mundo traz, Pai, essa ansiedade, essa depressão, essa dificuldade, achando, Pai, que o que vai acontecer conosco quando os dias acabarem? Pai, nós queremos Te ver, Pai. Se essa pessoa que chegou nessa live hoje, Pai, precisa aceitar Jesus, precisa renovar a aliança. Pai, se nós precisamos, Pai, ser renovados, perdoados, nos perdoa, Pai, renova a nossa aliança contigo. Escreve o nosso nome no livro da vida, muda a nossa história, Pai. Porque Salomão nos faz entender que mesmo mediante a todo ouro, toda prata, ele não conseguia ganhar tempo. Ele não conseguia, meu Deus e meu Pai, entender as coisas que são acima da humanidade. Só Deus entende, que o Senhor é soberano. Ele nos ensina, Pai, a temer a Ti. Não de ter medo, Pai, mas de respeitar. Porque nós não podemos acrescentar a saúde, nem um fôlego de vida. E sem o Senhor, sem Jesus, nós vamos acabar sendo como os animais, Pai. Apenas definhando e voltando ao pó. Que o Senhor possa nos socorrer, Pai, de nós mesmos. Que o Senhor possa nos socorrer da aflição, do desespero, da fome. Pai, dá alimento àqueles que precisam, Pai, àqueles que estão passando fome. Cuida, Pai, de nós, que às vezes estamos perdidos dentro de nós. Pai, quantos estão aqui nos assistindo? Aparentemente tem tudo. Aparentemente sabe tudo. Aparentemente, Pai, soberbos, arrogantes, orgulhosos. Mas por dentro são podres, Pai. Podres porque a Tua presença não está lá. Vazios porque a Tua presença não está lá, Pai. Existe um vazio tremendo, Pai, dentro do peito dos que não conseguem Te ver, não conseguem Te sentir. E esse vazio é do tamanho de Deus. Entra, Pai, na vida de cada um. Muda a história, Pai.
Alguns o inimigo já até faz festa, Pai, achando que já ganhou. Que os planos do inimigo possam ser frustrados. Que haja mudança na vida, haja transformação na vida de cada um, Pai, que chegou até aqui neste lugar. Nos ensina a orar, nos ensina a estudar a Tua palavra, nos ensina a jejuar. Mas principalmente, Pai, nos ensina a não nos perder como Salomão. A não nos perder, Pai, dentro de nós mesmos, nas nossas vontades, do nosso querer. Mas ao Teu conhecimento, à Tua vontade, Pai, a Tua sabedoria e principalmente a Tua felicidade que queremos. E eu te louvo, Pai, te engrandeço, em nome de Jesus. Amém? E é isso. Eu espero que esse capítulo, né, ele tenha trago algo novo para você. Eu não quis trazer da parte de Deus frases e interpretações que são feitas da parte muito humana, né? Existe o falar e o calar, existe trabalhar e colher e plantar, existem a parte da interpretação desse capítulo da parte humana, que todo mundo já ouviu em algum momento, em alguma pregação. Mas existe algo especial da parte de Deus, quando nós entendemos o temor e a sabedoria, e nós entendemos a vinda de Jesus. E eu espero que possa ter sido aí grandemente na sua vida, no seu coração, uma reflexão. Você que não está lá no grupo do Clube do Livro, entre em contato com a gente, que a gente vai te colocar no Clube do Livro. Aí lá vai ter o PDF completo de a parte teológica, a parte de interpretação de palavras mais contexto histórico, hebraico, aramaico. Mas que Deus possa trabalhar com a sua alma, com a minha alma. É esse o interesse de Deus. Você é importante para Deus, você é valioso para Deus. Sua alma é valiosa para Deus. Não é os bens materiais, não é as fotos, não é o ponto que você bate na igreja, não é a quantidade de ceia que você toma. É o que está dentro do seu coração. É isso que Deus se preocupa. Que você possa, de hoje para amanhã nós estaremos aqui de novo, estudando capítulo 4, mas que amanhã você possa durante todo o dia fazer essa reflexão. Como de fato está o teu coração? O quanto de ódio tem na sua alma? O quanto de falta de perdão? O quanto você está perdido dentro das suas vontades, dentro do seu achismo, dentro do seu querer, do seu entendimento, do seu conhecimento. E que você não saia mesmo desses estudos, tá bom? Um abraço, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã.